Então eu queria que você contasse essa trajetória também, como que era essa locomoção do Urso Som para poder fazer as festas. Não, eu tinha uma Brasília, que era do meu pai, foi um presente dos meus irmãos. E eu punha todo o equipamento dentro da Brasília, era uma loucura, não dava nem para dirigir. A direção era aqui, a caixa de som era grande, né? E eu comecei com a Brasilinha, carregando a Brasilinha. Depois eu arranjei uma perua, depois um caminhãozinho. No final nós tínhamos um caminhão grandão e 14 funcionários trabalhando com a gente. Então, essa é a questão que eu ia te falar, porque assim, além de tudo isso, chegou num ponto que precisava ter uma equipe para poder te acompanhar. Sim. Para poder tanto... porque assim, era jogo de luz, era um monte de coisa, estrutura, treliço. As festas eram 2 por semana. Eu fazia divulgação de 2 festas todas as semanas. Então, eu tinha a gráfica, eu ligava para a gráfica, passava os dados, ele produzia o cartaz, eu passava lá, pegava o cartaz, já ia pregar os cartazes e assim... Já pregava o cartaz divulgando as 2 festas da semana. Então era assim, era uma máquina já, né? Sim. Engrenada. E muitas vezes eu passava 2 dias pregando cartaz, da manhã até a noite, rodando todas as escolas da região, para todo mundo saber onde eu estava. Porque não tinha Zap, não tinha internet, não tinha nada naquela época. O telefone só servia para telefonar. Sim. Não servia para mais nada. Hoje você paga a conta com o telefone, filma, tira foto. Tudo, né? Então era muito diferente. Mas, assim, eu sempre investi no equipamento, né, Hamilton? Sim. Eu não investia na minha casa e nem no meu carro. Então ganhava um dinheirinho, vou melhorar a festa. Por isso que ficou com o equipamento maravilhoso. Eu rolava clipes no telão numa época que clipe era coisa raríssima, né? Sim. Que muitas vezes tinha que tirar o clipe de um filme, né? Aquele pedacinho do filme, eu comprava aquela caixona, como é que chama mesmo? Você pegava DVD, não é? Não, eu tô tentando lembrar. Que era aquela caixona. Uhum. Aí tinha que deixar no ponto para a hora que ia tocar, punha aquele filme lá, que era videocassete. Sim. Então passava clipe em videocassete. Quando saiu o clipe em DVD, aí era uma fortuna. Eu passava clipe em DVD. E o meu prazer era pegar o DVD original na festa, tirar a capinha e colocar na hora para Cara, turma. isso também eu tinha um prazer. Eu lembro que tinha muita gente, assim... É claro que depois tinha as pastas, né, as cases, assim, que você colocava tanto de um lado quanto do outro CD. Sim. Mas eu tinha umas caixas pesadas e o pessoal falava assim, Sim. Nossa, mas esse cara é burro, ele tá trabalhando, ele tá carregando. Eu falei, cara, primeiro que era a segurança do próprio DVD, do próprio disco, né? Porque eu procurava comprar o original. Sim, e uma outra coisa também é o fato, assim... de você ter tudo ali certinho, em relação para você ver música e ver tudo mais. Aí depois, hoje em dia, com pendrive, hoje em dia no computador, você faz tudo isso. Mas antigamente, né, era um prazer de você chegar numa loja. Eu lembro que tinha uma loja aqui em Rio Preto, que ela chamava Music Way, que era ali no centro da cidade, Sim. perto de onde fica o Boticário. E, cara, todos os lançamentos de dance music e tal, né? Eu ia muito na comprava escolar, tinha também. Mas aí ali, a moça, eu falava assim, eu ouvi uma música, eu era muito apaixonado em dance music, né? E aí eu falava assim, eu ouvi uma música assim, 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 você consegue pra mim? E na época era muito difícil, gente. Hoje você entra no Google, você descobre a música, Shazam, você tá aqui, tá tocando uma música, você aperta o aplicativo, você sabe que música tá tocando. A versão, se é ao vivo, se não é, onde foi feita a música e tudo mais. Antigamente não tinha, era uma dificuldade muito grande, né? Então eu lembro que eu comprava, quantas vezes eu chegava a comprar fita, por exemplo, de músicas novas, que eu ia na rodoviária esperar o cara mandava de São Paulo pra mim, eu pagava passagem, ele mandava essas fitas pra mim pra eu poder receber as músicas novas, né? Então era uma época realmente assim que era meio difícil. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.